Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso News Tech Podcast, a sua fonte definitiva para informações, notícias, comentários e análises de inteligência artificial e o mundo do jornalismo. E hoje, no nosso quarto episódio do News Tech Podcast, estamos com um convidado especial, especialíssimo, que é Matias Felipe, pesquisador na Corey University, diretamente falando hoje de Sydney, na Austrália. Como é que você está hoje, Matias? Se apresenta antes de eu passar a bola. Eu acho que convidado tem que ter o direito de falar primeiro. Obrigado por tirar o seu tempo aí, conversar com a gente. Do outro lado do mundo, literalmente, agora a gente está gravando aqui 6 da tarde, para o Matias é quase 9 da manhã. Conta pra gente, Matias, como é que você está hoje? Opa, obrigado pelo convite. Não, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências, do que eu venho estudando, trabalhando e pesquisando com relação à inteligência artificial e jornalismo. É muito legal falar desse tópico, é uma paixão que eu tenho. Sempre tive esse interesse de conectar tecnologia, jornalismo e mídia, então ter a oportunidade de compartilhar um pouco minha experiência pelo mundo. Agora eu estou na Austrália, mas nos últimos 10 anos eu estava morando na Europa, sempre trabalhando junto em projetos na América Latina. Então, contar um pouco dessa história e das minhas experiências e compartilhar um pouco do que eu já vi sobre o uso de inteligência artificial, tecnologia, voltado para o jornalismo e principalmente para o modelo de negócios deles, que é a minha paixão principal. É um prazer. Como você falou, eu sou pesquisador aqui na Macquarie University, mas também sempre tive um pé na indústria, sempre trabalhando com organização de mídia, em projetos diferentes. Então, é isso. Estou aqui à disposição para comentar com vocês sobre esses tópicos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, a gente que agradece, viu, Matias? Inclusive, o Matias, pessoal, para quem já está aqui como ouvinte cativo do nosso News Tech Podcast, o nosso episódio passado, o terceiro episódio que a gente comentou, né, um pouco sobre o impacto, né, das Big Techs aí realmente no mercado jornalístico, não só no Brasil, mas no mundo. O Matias fez um artigo para a Animal Lab muito interessante, né, do futuro do jornalismo e realmente do impacto que o Google e outras grandes empresas de tecnologia têm tido para o bem e para o mal aí efetivamente no campo do jornalismo. Nosso episódio ficou muito maneiro, mas melhor do que isso, eu acho só o artigo do Matias que, cara, foi bem, bem, bem elucidativo mesmo. Fica aí novamente aí esse lembrete e recomendação de vocês darem um pulinho lá no Niman Lab para ler o artigo do Matias. Agora, Adilson, Renato, comentem aí como vocês estão hoje nessa nossa gravação do quarto episódio do News Tech Podcast, já entrando até, eu acho, na discussão, né, do nosso tema de hoje, como o Matias apresentou. A gente vai estar falando aqui de um modelo de negócio, como vocês estão vendo aí no título do nosso episódio. Hoje a gente vai comentar como a inteligência artificial pode impactar aí os modelos de receita, né, efetivamente, dos veículos jornalísticos, dos jornais tradicionais, digitais, enfim, tudo que diz respeito aí ao jornalismo no mundo, como que a IA vai impactar isso. Renato, na sua visão, a IA vai ajudar ou vai, cara, piorar a situação aí da receita dos jornais? Acho que essa história de inteligência artificial é um desastre, tô brincando. Não tem nem como, né? Cara, muito feliz de estar aqui com todos vocês para mais um episódio. Matias, feliz demais pela sua presença para a gente bater esse papo de algo tão importante. É, Hoje eu tô ansioso pelo episódio pessoalmente, porque principalmente aqui atuando na área de produto, eu vou precisar escutar bastante, que é um assunto que eu leio, estudo, mas vou querer escutar muito do Matias hoje para entender quais são os pontos aí de salvação, vamos chamar dessa forma, quando se fala de faturamento, de fonte de receita do ambiente jornalístico e como que a inteligência artificial pode, na visão dele como pesquisador também, atuar diante disso, sejam pontos positivos ou negativos, porque, pô,
Eu acredito muito, tenho uma visão muito positiva no aspecto do uso da inteligência artificial para corroborar, contribuir, trabalhar junto com o jornalista, fazer com que ele consiga realmente tirar as suas melhores capacidades e fazer aquele negócio que a gente sempre comenta aqui nos episódios de acabar com aquela história do humano contra a máquina e começar a implementar de fato o humano com a máquina. Então, eu sou muito positivo nisso e quero escutar bastante hoje, aprender bastante para que a gente consiga pensar em formas de conseguir cada vez mais ajudar os jornais e contribuir também com os jornalistas aqui dentro do 11. Então, vai ser um dia de muita inspiração e muito aprendizado para mim. Já estou com o bloquinho de notas aqui preparado para escutar o que todo mundo vai falar hoje. Você, Betinho, joga aí pra gente, cara. Não, muito bom, cara. É bem empolgado por aqui também. É o nosso primeiro episódio que conta com uma presença, né, nova, um convidado. Então, muito bacana, ainda mais ter alguém que entende tanto sobre o assunto, né? Então, realmente, todos os feedbacks, os insights vão ser super valiosos. Eu acho que, inclusive, já até fazendo aí uma ponte, né, com o tema, IA, né, como modelo de negócio, eu acho que não é só IA, eu acho que é tecnologia como modelo de negócio. Eu acho que tem que ser visto, cara, não só pelos publishers, pelos veículos de mídia, mas, sendo sincero, por todos os setores, né? A gente sabe que as entregas não são mais a mesma, que a relação das pessoas, né, com informação, né, não é mais igual. Então, cara, é fundamental, eu acho, né, para, de fato, em alguns fatos a sobrevivência, em outros o sucesso, né, de alguns veículos, ter ali um braço de tecnologia, né, ofertando ali para os leitores, né, para a base, para a comunidade dele, novos produtos, né? Inclusive isso estava muito em voga, né? Eu e o Miguel a gente participou aí do congresso da Abrage, foi um dos tópicos que a gente mais viu lá nos painéis, né? O pessoal estava falando muito sobre, cara, como montar equipes de tecnologia dentro de publishers, dentro de redações, porque a gente sabe, né, Miguel, né, Renato, Matias também, que, cara, é uma dificuldade. Hoje em dia é muito terceirizado isso e eu acho que é uma cultura que tende cada vez mais a mudar, né? Eu acho que o pessoal tem que trazer ali tecnologia para dentro da redação, né? Não tem muita outra escapatória. Inclusive, nós somos aí uma dessas soluções, acredito, né? Legal demais, cara. É, cara, até já entrando na discussão, assim, eu acho que a gente, para mim, né, o que eu vejo de interessante com IA em modelos de receita para veículos de notícias. Eu acho que tem algo que ainda é meio controverso no campo do jornalismo, que é a questão de assinaturas, né, digitais, ou seja, o famoso paywall, todo mundo já deve ter esbarrado em um quando você vai ler uma notícia em algum veículo e você não consegue acessar mais do que o primeiro parágrafo, porque aparece um pop-up lá falando que aquele conteúdo é pago e você precisa contribuir com um veículo ou outro. Esse modelo de receita é muito baseado no que a gente tinha no passado, né, pessoal? Quando a gente assinava um jornal, chegava a Folha, o Estadão, e o jornaleiro lá jogava o jornal e caía embaixo do carro do seu pai na garagem. Quem nunca passou por isso, enfim, vocês são realmente muito novos, acho que não precisavam estar ouvindo esse Muito bom. podcast. Vai se Mas, divertir, tá ligado? enfim, é, até perdi o meu raciocínio, cara, nessa Jornal resenha, mas embaixo do carro. jornal embaixo do carro, exato. É aí que, enfim, esses paywalls, a assinatura digital, é nada mais, nada menos do que, né, a transmutação desse modelo de receita de negócios dos veículos de notícias do passado. É lógico, existiam outras formas de monetização e ainda existem, né, outras formas de monetização, a principal delas, publicidade. A gente já conversou muito aqui da queda do mercado publicitário no mundo do jornalismo, mas eu acho que uma que tem tido graus variados aí de sucesso é sim essa das assinaturas, né? Eu acho que ano passado foi a primeira vez que no Brasil a gente teve uma queda, um declínio no número de assinaturas digitais de veículos de notícias. Então, desde 2017, quando eles começaram a tabuar isso, a associação, né, dos jornais, a gente via um crescimento nas assinaturas digitais e uma queda nas impressas, claro. Mas ano passado a gente viu um declínio
nas assinaturas digitais. E, enfim, ó, eu conversando com o pessoal do mercado, eu entendo talvez algumas dificuldades no que diz respeito aí ao crescimento massivo aí dessas assinaturas, porque a gente sabe que hoje o conteúdo é difuso. Se a pessoa não consegue acessar a Folha de São Paulo, porque a Folha tem paywall, ela vai ler em outro veículo, talvez, muito provavelmente a maior parte das pessoas opera dessa forma, porque conteúdo vários hoje estão disponíveis em vários outros locais, seja algum veículo concorrente ou até mesmo as redes sociais. Alguém foi lá, tem a assinatura da Folha, tirou print da imagem e gravou um react no TikTok em cima falando na mesma notícia. Então é uma dificuldade que existe, né? Como a gente vai conseguir converter mais pessoas para consumir conteúdo que é pago, né? Uma coisa que cada vez menos as pessoas estão dispostas a pagarem. E daí as pessoas sempre lembram. Tem alguns exemplos de muito sucesso, acho que de assinaturas digitais. O New York Times, pô, baita exemplo de sucesso. Tem muitas, né, vicissitudes aí. O New York Times é escrito em inglês, é o maior veículo de notícias do mundo, existe há mais de 150 anos. E quando a pessoa assina o New York Times, tem vários tipos de assinaturas, né? Tem gente que assina o New York Times, por exemplo, só para fazer palavra cruzada, pessoal. Então, não é a mesma coisa. Eu acho que a gente abriu um jornal aqui no interior de Minas Gerais, de Uberaba, de onde o Renato vem, ou de Aracaju, a gente pode fazer um jornal no litoral sergipano, cidade do Adilson, e não teria tanto sucesso, né, como o New York Times, porque seria em português, enfim, e talvez fechar essas notícias mais regionalizadas aí de Uberaba, Aracaju, esbarre nesse problema aí da difusão, né, desse conteúdo. O que eu vejo, no entanto, se a gente tem, pessoal, um funilzão de pessoas entrando, né, para ler aquela notícia publicada, e a gente vai esbarrar nessas assinaturas, né, nesses bloqueios, talvez a inteligência artificial consiga ajudar a gente a mapear qual é o momento estatisticamente mais oportuno da gente bloquear um leitor. O que eu estou trazendo aqui? É um artigo que é do Human Lab também, da experiência do Wall Street Journal, quando eles construíram talvez o primeiro paywall poroso do mundo, e também mapeado em estatística. Porque o que o paywall do Wall Street Journal faz? Ele consegue compreender com estatística, seja aí mapeando pelo seu IP, ou seja, quem é essa pessoa que está logando, de onde ela está logando, e compreender, portanto, quando é, com base nos seus hábitos de leitura, um momento mais oportuno de fechar ali a leitura do journal para vocês. Alguém já. Aqui tem várias pessoas que pagam assinaturas, mas acho que mais pessoas ainda que já devem ter tido a experiência de ler 5 notícias ou 2 notícias, agora eu não lembro de cabeça quantas notícias pode ler no New York Times, e depois que você bate aquela cota mensal, anual, ele tranca para você e aparece que você tem 0 notícias gratuitas, né, naquele mês barra ano. O que o Wall Street Journal fez? Mapeou os leitores e entendeu efetivamente, com o uso de estatística, que leitores de um determinado bairro de Nova York, por exemplo, que liam notícias especificamente sobre mercado financeiro, tinham uma porcentagem maior, uma probabilidade maior de assinar ali o jornal do que outros leitores que estavam lendo ali uma notícia esporádica vindo do interior do Nebraska, né? Então, o que o Wall Street Journal pensa? Vale mais a pena a gente liberar umas notícias gratuitas para essa pessoa aí de Nova York, talvez, e depois de umas 10 notícias, convencer eles a fecharem, mostrar o valor que a gente está trazendo para eles e fazer uma coisa que não é tão preto no branco, né? E eu realmente acho que esse modelo aí do Wall Street Journal pode ser cada vez mais
incorporado a outros veículos que decidem usar esse modelo de assinaturas digitais e facilitado com o uso de inteligência artificial. Isso é algo que eu já defendi algumas vezes, até para os meus sócios, estão aqui, o Renato talvez lembre disso aqui que eu já falei, porque eu realmente vejo que a inteligência artificial tem a capacidade de fazer isso se tornar algo bem difuso mesmo, pessoal. Uma ferramenta que consiga entender efetivamente, criar conexões e correlações entre hábitos de leituras com base em informações e dados desses leitores, com certeza tem a capacidade de aumentar a taxa de sucesso de assinaturas de veículos. Eu acho que hoje, né, a gente sabe que marketing digital e vendas na internet 90%, ouso a dizer, é dados. Né? Por isso que é tão importante todos os CRMs, as ferramentas de vendas na internet pedem ali qual é o seu CEP, qual o seu CPF, você vai dando aquelas informações de forma gratuita para empresas, isso aí vale ouro para eles, às vezes até mais do que a primeira compra que você faz na Zara, na Renner, que vale para você, o que vale para eles, perdão, são os dados que você apresenta para eles fazerem outras opções de vendas para vocês. Então, se a gente conseguir transmitir esse estilo de vendas, conseguir captar dados aqui no mercado jornalístico dos nossos leitores e usar isso a nosso favor para criar estratégias de oferecimento de pacotes de forma personalizada, e não personalizada só no sentido de fazer, né, mensagens personalizadas, porque isso é muito bom também, né? A gente conseguir entender que aquele usuário está vindo de São Paulo, da Faria Lima, e montar ali uma oferta nesse sentido, né, relacionada ao mercado financeiro para ele. Isso já é muito bacana, mas o melhor ainda é a gente entender como é o hábito geral dos leitores da Faria Lima e com isso entender, pô, o cara é da Faria Lima, lê sempre o veículo às 8 da manhã. Ele usa isso quando ele está indo para o trabalho. Vamos então mapear com base em testes aqui, se a gente deixar 20 testes gratuitos para essas pessoas e para outras a gente fechar antes 5 leituras gratuitas, quem tem mais assertividade, né, sucesso na compra depois, isso aí com inteligência artificial, pessoal, é plenamente possível e a gente tem a possibilidade de tornar isso algo exponencial. Eu vejo que realmente esse modelo de venda de assinaturas digitais, ele existe, ele ajuda vários veículos, mas ele não é perfeito e a gente tem que buscar formas com novas tecnologias de aperfeiçoar esse modelo aí que é relevante sim de receita para jornais. Com isso, finalizo aqui o meu monólogo, mas vejo muito que a gente pode se inspirar aí em estatística, usar a inteligência artificial justamente para a gente construir algo melhor no que diz respeito aí à venda de assinaturas digitais no jornalismo hoje. Posso pular aí? Vai lá, fica à Vamos entrar em vontade, uma Matias. polêmica, então. Eu gosto desse assunto porque a gente falar de paywall é algo que funciona para algumas organizações, como a gente falou, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Mas a gente, como você falou, um ponto super importante é o alcance deles pelo idioma. Então, eles têm um alcance global e eu acho que faz uma diferença muito grande quando a gente pensa em criar um modelo de negócios de subscrição, né? Que as pessoas têm que aportar ali, colocar dinheiro mensalmente para receber essa notícia. Se você pensa que você tem um mercado global, o alcance é muito maior. Com certeza. Agora, olhando da população brasileira, ela é enorme. Então, assim, a gente tem esse potencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros problemas e outras. Também um pouco da cultura de pagar outros tipos de conteúdo midiático em vez de notícias, que faz também que não seja tão factível isso. Eu acho que o modelo de negócio, aí voltando um pouco no New York Times, é muito de sucesso, por essa questão global, e aí volta no que o Adilson estava falando do
da variedade de produtos, né? Então eles fazem, como você falou, jogos que as pessoas pagam para receber jogos, pagam para receber podcasts. Eles têm milhões de newsletters, então as pessoas vão lá, elas querem receber isso, estão sempre ativos. Às vezes você, por exemplo, eu particularmente pago o New York Times e ali você recebe assim. Newsletter assim a roda assim, eu tenho até um filtro assim, tem dia que é assim, é demais, assim. Mas é um jeito deles ficarem sempre ativo com o usuário e ele continuar assinando. Então, eu acho que funciona, mas quando a gente pensa numa mídia de escala global, né? Com Eu acho que o certeza. principal desafio, e aí para as organizações de mídia, quando a gente pensa no mercado brasileiro, talvez, é que a gente tem alguns grandes players, e a gente sabe quais são, Folha, Globo, Estadão, mas assim, tem muita presença massiva de mídia digital, né? No caso, veículos digitais, como o Poder 360, é, Infamazônia, que eu trabalho, outras organizações. Então, esses veículos, eles têm uma pegada diferente. E aí, pegando no que você falou, eu acho que a IA pode ajudar, e aí, em vez de ser talvez uma subscrição, é entender quem são esses usuários que têm propensão a ser members ou doar dinheiro para essas organizações, sabe? Porque como são organizações menores de alcance, então tem muita gente que está disposta a fazer a doação. Então a IA pode ajudar nisso. Mas eu acredito que a IA ela vai ajudar mais em outras frentes do negócio do que justamente a gerar receita propriamente dito. Por exemplo, eu acho que na distribuição vai ajudar a alcançar mais gente. Então, isso de alguma forma afeta o modelo de negócio. Então, ter como de uma notícia enorme, e a gente sabe que hoje os leitores eles querem consumir notícias curtas, audiovisual, então transformar isso em outros formatos, o conteúdo jornalístico que é longo, que as pessoas possam consumir, isso vai fazer com que elas se engajem mais, então passe a ter mais interesse naquele veículo. Isso pode resultar em diferentes formas de receita. Eu vou trazer aqui um exemplo, e aí abrir até para discussão, que eu gosto muito. Maldita, da Espanha, que é uma agência de checagem, que é como Aos Fatos, Lupa, que a gente tem no Brasil. E lá, o que que eles fizeram, e aí volta de novo no que a Dilson estava falando, eles desenvolveram uma equipe de tecnologia e a IA é parte do que eles oferecem para outras organizações de mídia. Então, eles passaram a ter um modelo de negócio que sustenta o jornalismo dele, ou a checagem que eles fazem, baseado em oferecer serviço para as outras organizações, que seja de mídia, sociedade civil, organizações não-profit. Legal. Então, todas essas organizações que precisam de um serviço de tecnologia focado em IA, que seja melhorar a forma de comunicação. Então, eles oferecem isso como um serviço e isso está sustentando o jornalismo deles. Se a gente pensar, é um pouco daquela pegada que o BuzzFeed tentou fazer, Vox. Alguns desses casos a gente sabe que não foi de sucesso, né? O BuzzFeed reduziu, assim, de tamanho absurdamente nos últimos anos. A Fox continua grande, mas, assim, também perdeu a importância que ela tinha há alguns anos. Então, Com mas certeza. eu acho que a pegada muito vai ser de como a gente pode oferecer tecnologia, e aí incluso inteligência artificial, como parte dos serviços, e não só. E aí vem com com o que a gente está falando aqui de News Tech, né? Organizações que vão ser esse híbrido entre tecnologia e jornalismo, e sustentar o jornalismo de outras formas, sabe? E diversificar a receita. Eu acho que essa é a chave do sucesso. E aí, que Pô, seja doação, que seja serviços, é, e aí tentar ver o que a audiência está engajando mais, o que a gente pode oferecer diferencial. Então, talvez criar um produto jornalístico baseado em IA, ou seja, um chatbot, e aí isso vai ser só para membros. E aí, pessoas que estão dispostas a usar aquilo para facilitar a vida delas na hora de leitura, queiram pagar. E ia ter aquela forma de continuar ainda ter aquele leitor que não tá ou não tem dinheiro para pagar, mas ter ele ali envolvido, porque quem sabe um dia ele fique disposto a pagar. Mas bom, essas são Sim. algumas coisas, mas eu queria ouvir Muito do bom. resto aqui. não, com Cara, certeza, muito cara. legal.
É muito interessante isso, né? Porque tem algumas, não só empresas de jornalismo, mas também outras instituições de informação na internet, né? Um grande exemplo que eu ia citar aqui é a Wikipédia e também o The Guardian, que usam, né, esse modelo de doações para permanecer aí abertas a todo mundo. E várias pessoas, né, eu já li muitos artigos que pontuam esses dois exemplos como ótimos exemplos no que diz respeito ali ao convencimento e ao copy que eles utilizam, né, para fazer a venda, entre aspas, dessas doações. Que se eles estivessem vendendo aí efetivamente uma assinatura ou um produto, talvez eles não tivessem tanto sucesso, mas o convencimento que eles fazem ali está muito mais relacionado, né, a um big picture idea, né? Uma coisa de deixar, cara, informação gratuita para todo mundo, ou no caso do The Guardian, defender a democracia, algo nesse sentido, e com isso eles têm muito sucesso em fazer essas vendas também. É lógico, voltando ao nosso ponto inicial, é bacana que tá tendo muita conexão. Não dá para a gente comparar um veículo pequeno, brasileiro, digital, com a Wikipédia e com o Guardian. Mas eu acho que essa ideia assim, de ter doações é bacana. Eu ainda assim acho que, cara, quem decide fazer paywall, né, então grandes empresas de mídia, tem como aperfeiçoar isso, né? Porque, igual eu mencionei, a gente está vendo queda, cara, de assinatura digital no Brasil. Então, se está tendo queda, tudo bem, está tendo aí né, de forma difusa o conteúdo agora, está em todos os lugares e tem como a gente aperfeiçoar isso então para evitar que haja queda, cara, massiva despencando aí desses assinantes. É, Renato, acho que você ia falar alguma coisa, cara, te interrompi, mas senão eu ia esquecer. Não, Pode muito bom, falar aí. cara. Sensacional, pô. Eu achei muito interessante isso. Eu acho que os pontos que o Matias trouxe valem muito, assim, né? São questões que são realistas e é importante a gente pensar sobre. Tem um ponto que eu fiquei curioso em relação ao que você trouxe até, Matias. Você mencionou a importância de você ter uma diversificação de fontes de renda, né? Então, a possibilidade, por exemplo, de ter uma doação, de ter outras assinaturas possíveis. Tem alguma coisa que, na sua experiência, todas as consultorias que você já construiu na sua vida e internacionalmente, você analisa que funciona bem para os jornais, essencialmente? É uma newsletter paga que funciona na maioria das vezes? Existe algum critério claro, por exemplo, entre jornais do que pode funcionar, o que não pode? Se fosse para você, assim, trazer realmente uma luz do ponto de vista de o que fazer para um jornal que está buscando realmente monetização, está buscando se manter financeiramente. Ele pode ser de tamanho médio, pequeno, como você preferir achar que faz sentido responder, mas eu queria saber o que você acredita de direcionamento nesse aspecto. Não, essa sua pergunta é de R$ 1 milhão, né? Ou dólares Exato. até. Fiz, É a fiz ela, solução dos fiz ela problemas de aqui. jornalismo, assim. Perfeito, exatamente. Eu quero saber a sua perspectiva sobre ela. Não, eu acho que assim, acho que a chave para essa resposta é diversificação de receita, e aí sim tentar combinar diferentes formas de gerar receita, mas sempre tentar focar naquilo que essa organização faz melhor e quem é a sua audiência. E aí eu acho que, como o Miguel estava falando, se você pegar um exemplo de veículos grandes, eles têm capacidade de desenvolver modelos de negócio e, claro, usando paywall, e que eles vão conseguir que várias pessoas paguem eles se eles fazem um modelo estruturado e tal. Mas eu acho que a principal, eu acho que a receita aí de sucessos é trazer tecnologia para parte desse modelo de negócio. E aí conversa muito com o que o Miguel estava falando. E aí a tecnologia é entender a audiência, eu acho que dados de audiência é importantíssimo. Então, às vezes você não tem uma newsletter paga, mas você tem uma newsletter, então você tem contato com a audiência, você tem dados sobre a audiência. É só confiar no Google Analytics, ou hoje a gente tem Microsoft Clarity, não é suficiente, mas já traz bastante dados. Mas ter esse canal de comunicação com a audiência eu acho que é importantíssimo. Então, enviar newsletters, saber como comunicar com eles, saber como alcançar eles, ter feedback. Eu acho que qualquer modelo de negócio vai
funcionar bem se você conseguir ouvir sua audiência. Se você não tiver esse canal de comunicação, você sempre vai construir produtos baseados naquilo que você acredita e que talvez não sejam mais o que a gente chama de audience-centric, né? Focado, Uhum. centrado na audiência. Exato. É Então, isso aí. outra coisa para amarrar ali, aí eu acho que faz muito sentido nesse modelo de negócio hoje é pensar que jornalismo é importante, é relevante, é um bem público, como a gente pode falar, mas a gente vai ter que sustentar isso de outras formas. Então, eu acredito que é, gerar serviços e aí eventos, como eu falei, por exemplo, o caso da Maldita, que é oferecer serviço de tecnologia para as organizações de mídia. Talvez essas organizações maiores consigam fazer esses acordos com grandes empresas de tecnologias, com treinamento de IA, como a gente viu fora, assim, no exterior. Principalmente a gente viu o Grupo Prisma, que é o único espanhol que está, Le Monde, que é o único francês. Não tem nenhum português, grupo português, português que eu estou dizendo, que fala português, né? Não Língua português portuguesa. Portugal. Que está ali nessa negociação. E a gente é um mercado muito grande. Claro, a gente não é uma Índia, não é uma China. Mas, assim, mais de 200 milhões de pessoas é muita gente. Assim, é absurdo. E aí eu acho que a gente está faltando esse poder de negociação. Então, esse pode ser uma nova receita. Eu acredito muito que o conteúdo também vai ter que ter novos formatos para alcançar audiências em diferentes canais, porque só quando a audiência. É aquilo, top of mind, né? Se a pessoa lembra da sua marca, ela sempre vai relacionar, sempre vai consumir. Então, estar presente nesses diferentes canais é como vai, de alguma forma, aumentar a receita. E para mim, não existe uma solução, mas a solução, eu diria, é diversificação de receitas, sabe? Para não depender. Legal. Porque se um braço cai, os outros estão ali segurando, né? Princípio Muito básico, bom. né, da vida financeira, você colocar Exato. vários ovos em várias cestas diferentes, cara. Sabe uma coisa que eu achei muito legal que você trouxe, Matias? Durante toda a sua exploração dessas diversas receitas, você trouxe alguns pontos que é algo que eu acredito muito nas minhas leituras e estudos, é uma sensação que eu tenho, e eu adoraria até ter a sua perspectiva sobre isso. Você mencionou que só confiar, por exemplo, no Analytics do Google não basta. Você mencionou, por exemplo, sobre a questão de audience-centric, entender quem é a sua audiência de fato. Então, é sempre focado naquela pessoa que está consumindo o seu conteúdo verdadeiramente. Acho que tem um caso típico que todo mundo que sabe ou lê um pouco de negócios conhece, que é aquela briga de blockbusters e Netflix, que é aquele negócio de que você tem uma coisa que está na sua televisão, que você clica, aperta e assiste a hora que você quiser, enquanto a outra você precisa ir até um lugar, fazer uma compra e etc. O que é o ponto mais importante dessa história empreendedora e como ela se relaciona com isso aqui, né? Que é a questão que eu estava pensando aqui em trazer e saber a sua opinião. Cara, personalização. Eu acredito que uma das coisas que a inteligência artificial tem capacidade de fazer é pegar um único conteúdo ou uma gama de dados e transformar isso em versões variadas, de uma maneira muito rápida, de um mesmo produto, de um mesmo conteúdo. Isso é algo que faria com que definitivamente é, o jornal conseguisse ter uma percepção muito mais audience-centric. Então, entender quem é aquele usuário, o que ele gosta de consumir e entregar para ele aquilo. E não só no aspecto de entrega, mas também no aspecto de construção, sabe? Então, cara, acho que você terminou exatamente com o ponto que eu queria trazer aqui. Eu acredito muito, posso estar super errado com isso, mas é algo que eu realmente entendo que pode ser um elemento diferencial, que hoje em dia nós temos um mercado jornalístico que atende a vários gostos, mas quando a gente está falando de notícia, principalmente com a quantidade de entretenimento que nós temos hoje, o quanto mais facilmente ela for deglutida consumida de fato pelo usuário final, melhor vai ser. E se a gente conseguir utilizar a inteligência artificial para fazer com que exista um nível amplo de personalização de coisas, então a gente pegar e construir uma newsletter ou construir um podcast pensado naquele usuário ali, cara,
a gente tem mais chance de conseguir se conectar com ele, seja aumentar a nossa audiência, seja fazer um copyright ali para vender um produto pago, ou seja, propriamente dito mesmo, vender a personalização para ele, né? Ou algo desse gênero. Então, eu diria, na minha cabeça, isso é até bastante do que eu trouxe aqui na minha leitura, não foi uma leitura, na verdade, foi uma série de podcasts aqui que eu escutei do Axel Springer, que eu achei muito interessante. Eles fizeram aí o podcast com o CEO do Welch, CEO do Business Insider, CEO do Político, com vários CEOs aí diferentes, e eles trouxeram um pouco desse aspecto, né? Da possibilidade de utilizar a inteligência artificial naturalmente para, cara, você conseguir controlar gastos dentro do seu ambiente de trabalho, mas essencialmente também, já que de fato são jornais grandes esses aqui das pessoas que comentaram, né? A possibilidade de você transformar o seu conteúdo em mais personalizado ainda, né? Eu acho que isso pode ser uma possibilidade. Eu não sei o que vocês todos acham aí, Matias, Miguel, Adilson, sobre essa nova percepção, né? De como a IA poderia ajudar nesse aspecto de receitas de uma forma um pouco mais direta, pelo menos não só diminuindo gastos, mas também aumentando de fato receita propriamente dita. Isso é um negócio, né? Eu gosto muito de personalização. Eu acho que sempre menciono isso. Jornalismo talvez seja a última grande pétala dessa flor aí que é a comunicação, que ainda não passou por uma grande reforma de personalização, né? Personalização é algo que a gente vê, cara, no marketing. Você vai usar TikTok, ser apreendido pelo algoritmo que é ultra personalizado para os seus gostos. Você não consegue ver um filme na Netflix que o algoritmo não vai recomendar uma série que é semelhante para você. Então, eu acho que o que a gente tem que ver, e isso aí eu não tenho 100% de certeza ainda, eu acho que a gente já tem ótimos indicativos disso, é que se a personalização é algo que as pessoas estão sempre dispostas a pagarem, e se for vendido dessa forma, que diz respeito a gente vai personalizar essa notícia para você, ou isso aí é algo que entra com uma forma de reter o usuário. Essa é a minha grande dúvida, assim, que eu vejo para o futuro. A personalização, que nesses exemplos que eu citei aí ocorre, né? Netflix tem personalização, Spotify tem personalização, TikTok tem personalização. Mas eu não vejo que nesses exemplos, por exemplo, a personalização é algo que a gente está comprando. Eu não compro minha assinatura do Spotify porque eu sei que a playlist lá vai ser personalizada para mim. Eu compro porque, cara, é uma ótima ferramenta, um player absurdo, streaming de músicas, etc. A personalização é algo que às vezes eu nem percebo, está acontecendo lá e ajuda a me manter na plataforma. Então, essa é a minha grande dúvida. A personalização é um produto que os jornais vão ofertar, ou é algo que vai ajudar eles a terem uma relação melhor com os leitores, resgatar esse hábito de leitura e com isso, né, pô, tendo tráfego maior, efetivamente vão ganhar mais dinheiro com publicidade, vão conseguir ter muito mais leitores e com isso vão ter mais doações, assinaturas, etc. Só não sei efetivamente se a personalização de fato para o jornalismo é um produto ou se é só, né, um meio para conseguir aí chegar a uma receita maior. Eu acho, e aí pulando um pouco nisso, Miguel, que essa retenção é o principal fator, né? Tem um Com estudo certeza. eu tô tentando lembrar agora, Trust, é alguma coisa Trust News. Bom, vou tentar lembrar aqui o nome da organização. Eles fizeram que um dos fatores que levam à confiança é as pessoas se verem nas notícias, né? Então, exatamente, encontrar conteúdo que elas consumam e que sejam alinhados com o que elas pensam, com o que elas querem consumir sobre a vizinhança delas. Então, tudo isso eu acho que faz muito sentido para a retenção. E, e aí o ponto é como que a gente pode fazer isso de uma forma que não seja
Trusting News, se eu não estou enganado, é a organização. E aí, como que a gente pode fazer isso de uma forma que a gente consiga ainda não deixar eles com aquela visão cêntrica do mundo, né? Conseguir ajudar essas organizações e essas audiências a consumirem outros conteúdos além daquilo que está na bubble delas, né, na bolha delas. Eu acho que essa é o principal. E que a gente não use a inteligência artificial de uma forma que possa diminuir ainda mais a confiança no jornalismo, né? Que esse é acho que os dois maiores problemas que a gente tem hoje no jornalismo é a confiança e o news avoidance, né? Porque de tanta notícia que a gente tem, tantas organizações produzindo, as pessoas ficam assim, não quero mais consumir, não preciso mais saber. É, é muita informação. Então, como que é balancear isso? E aí eu acho que a inteligência artificial e tecnologia no geral, ela pode ajudar muito nesse processo de retenção e talvez até de ganhar confiança se utilizar de forma correta, né? Aí vem muita dessa conversa da IA responsável, né? Então, ser transparente, correção de erros prontamente, tudo que a gente, como jornalista, pensa e faz, mas aí a gente tem que trazer isso para o mundo da tecnologia, né? E, e fazer isso de uma forma rápida, porque, por exemplo, eu estou usando uma ferramenta de inteligência artificial e aí ela me gera, eu quero só receber notícias sobre a minha cidade. Eu sou, por exemplo, sou de São José dos Campos, Vale do Paraíba, e eu quero só receber notícias sobre o Vale do Paraíba. Uhum. Aí me chega notícia, de repente, sei lá, de outro lugar, não sei, da Amazônia, que eu não pedisse. E aí, como que eu posso explicar por que que essa notícia chegou para mim? Isso está relacionado a alguma coisa que eu consumi antes? Então, eu acho que a audiência também vai questionar, nossa, mas por que que eu estou recebendo esse negócio de Manaus agora, sabe? Então, isso pode diminuir ainda mais a confiança no jornalismo. E no mundo polarizado como a gente está, qualquer coisinha pode explodir, né? Então, eu penso nisso, assim, não sei se faz sentido, queria ouvir também o que que vocês pensam aí. Cara, muito bom, super interessante isso. Eu tenho um pensamento. Não acho que é diferente. Eu acho que eu partilho muito do ponto que vocês trouxeram, né, da possibilidade da inteligência artificial garantir essa retenção e a possibilidade de confiança. Eu acho que isso pode ser um primeiro passo, definitivamente. Mas eu acredito que garantindo, né? Eu gostei muito, Matias, desses dois pontos principais que você trouxe, né? News avoidance e a desconfiança das informações. Se ler notícias voltar a ser entendido no imaginário popular das pessoas, que realmente é uma coisa importante e necessária, aí eu acredito que a personalização pode vir a ser um produto do jornal. Por quê? Porque, ó, quando a gente fala de personalização do Spotify, do YouTube, de Netflix, é um nice to have, definitivamente. E o meu julgamento, posso estar completamente errado aqui, é que isso é um nice to have, porque a maioria dos conteúdos que estão presentes nesses lugares não são necessariamente educacionais, eles são de entretenimento. Então ali é legal você ter uma IA para implementar as coisas, para melhorar a sua experiência de usuário. Mas quando você tem dentro da sua cabeça, dentro do seu imaginário, como a gente mencionou, do imaginário popular, um incentivo para entender que ler notícia é importante, talvez a personalização pode passar a ser um produto. Por quê? Isso já aconteceu em finanças. Hoje, para você ter direcionamento de investimento de uma forma geral, beleza, é uma coisa, mas para você ter o seu assessor de investimento personalizado, pô, é outra. Aconteceu a mesma coisa em educação também. Os cursos, dados, informações, cara, eles estão aí. Você consegue informar, você consegue se formar praticamente em tudo com as informações gratuitas da internet. O que é a cobrança que a educação faz? É para transformar aquilo numa coisa didática, organizar aquelas informações, personalizar possivelmente, entre aspas, aquelas informações, talvez organizar elas de uma forma didática. E agora o que está acontecendo cada vez mais na educação é a necessidade daquilo ser personalizado de acordo com a pessoa que tá aprendendo, né? Então, saímos daquele processo de angariar dados e informações e enfileirar elas de uma forma interessante, didática, que funciona para as pessoas, e estamos começando a entrar agora em pessoas pagando para conseguir ter acesso à personalização, a um estudo, a uma estrutura de manual feita para você. Então,
na minha cabeça, o que eu julgo que pode acontecer é que, devagarzinho, o uso da inteligência artificial como primeiro passo pode realmente aumentar a retenção, voltar a confiança dessas notícias e, possivelmente, num futuro que eu torço para que não seja muito distante, essa confiabilidade, esse valor que a notícia propriamente dita tem, volte, e aí, por meio disso, essa personalização vai realmente ser algo de real valor, porque é muito triste, cara. Eu acho muito triste ver pessoas hoje que eu gosto, inclusive, que eu considero referências, principalmente no mundo de negócios e tudo mais, dizendo constantemente: eu não leio mais notícia porque notícia me faz mal, notícia não faz sentido, todo mundo tem lado. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está escutando a gente já escutou um tio, uma tia, ou até um professor, ou até uma pessoa que você gosta falando algo do gênero, sabe? Isso é um absurdo, porque, cara, não faz o menor sentido que isso esteja acontecendo na sociedade, é algo que nós precisamos deter, e se isso for detido, aí eu acho que, cara, a gente consegue falar de personalização como um braço financeiro para jornais, porque realmente vai voltar a ser entendido que aquilo ali que está dentro do jornal não é conteúdo como uma publicação que eu fiz no meu Twitter, é conteúdo curado, analisado, estudado, desenvolvido, que vai fazer com que você consiga ter fundamentos melhores e ser ou agir como uma pessoa melhor, né, no seu dia a dia. Então, eu tenho um pouco dessa visão aí, trazendo essa personalização. Não sei se vocês concordam ou se eu fui muito utópico aqui. Talvez eu tenha sido, mas tudo É, bem. eu não sei. O Adilson ia falar. Pode falar, Adilson. Você está muito Não, quieto, se cara. quiser falar, cara, fica à vontade. Não, o que eu acho assim, Renato, é que, cara, a personalização, eu concordo sim com sua visão, e eu acho que você trouxe muito uma visão de, cara, personalização principalmente no conteúdo. E eu acho que a personalização não precisa estar somente no conteúdo, né? Até uma conversa que a gente já teve aqui como empresa, acho que a personalização pode estar muito na forma, né? Então, a gente sabe que, cara, cada leitor tem um perfil diferente. Então, o cara que está lendo uma notícia na Faria Lima, por exemplo, é uma pessoa que está ali buscando, não sei, possivelmente mais dados, mais informações ali, mais números, mais valores, enquanto uma outra pessoa que está lendo sobre economia e não sei, não tem esse interesse, não é tão informada a respeito, ela não quer saber os números ali na risca, né, na linha. Então, eu acho que você tem que pensar como apresentar o mesmo assunto para pessoas, para tipos de leitores diferentes. Né? E isso aí eu acho que é uma oportunidade, inclusive, né, de você, de fato, colocar, como posso dizer, ali, né, para sua audiência, você ter mais uma fonte de renda, né? Você conseguir fazer essa personalização, dividir ali por grupos, talvez, de leitores, eu não sei como faria isso exatamente, e começar a entregar as notícias de uma maneira mais palpável para cada um desses grupos. Né? Eu acho que faz total diferença, até porque quando eu penso no conteúdo, eu também sinto isso que você falou, né, de muitas pessoas com essa aversão mesmo, né, ao jornalismo, e ao mesmo tempo eu sinto que as pessoas que, como posso dizer, assinam ali algum jornal, ou então tem assinatura de algum portal, elas possuem algum tipo de identificação com aquele conteúdo, né? É um conteúdo de pertencimento. Perfeitamente. Então, É eu isso acho que aí. isso também está ligado à polarização que a gente tem. Então, por exemplo, você pega, cara, a mesma notícia. Você sabe que se você ler a notícia, não sei, na Jovem Pan, ela vai ter um viés. Se você for ler a notícia na CNN, por exemplo, então, não sei, você pode pegar até um Brasil de Fato, acho que fica mais claro assim, ela vai ter outro viés. Né? Então, eu acho que o filtro ali de audiência já foi feito quando a pessoa escolhe qual portal ela vai se informar, né? Então, eu acho que o filtro talvez não seja mais no conteúdo, é, cara, na forma desse conteúdo. Porque talvez um primeiro filtro já tenha sido, né, validado ali. Miguel, se quiser puxar aí, cara, eu até tinha... Claro. Não, cara, não cortou não. Eu que tinha te cortado. Cara, eu concordo plenamente. Eu vejo que quem tá tendo mais sucesso, assim, talvez no quesito de vender assinatura, são alguns veículos que são abertamente, parciais não é a palavra correta, né, mas, que tem uma linha editorial, um pouco mais politizada para um lado ou outro, né.
assim, a Gazeta do Povo, que é um jornal, um veículo mais conservador, a Revista Oeste tem crescido, eu acho, no que diz respeito aí a receberem assinantes, que eles defendem uma linha muito clara. Tem alguns outros veículos de esquerda, idem, que eu acho que estão conseguindo, né, crescer justamente nessa polarização, né? Então, eu vejo dessa forma também que você falou, Adilson, que essas linhas editoriais, assim, que são politizadas, estão tendo sucesso, no que diz respeito a isso, não só no Brasil, mas no mundo. Eu vejo muito disso, assim. Não sei se isso aí é algo que vai fazer com que eles massifiquem a fonte de renda deles e virem, né, grandes cases de sucesso, né? Quantas pessoas vão querer assinar um veículo porque ele é conservador ou porque ele é liberal? Não sei se esse é o caminho para ter muito sucesso no que diz respeito aí à receita dentro do jornalismo. Não obstante, voltando até essa questão da personalização, acho que isso vem muito com teste, sabe? Concordo muito, pessoal, que, cara, vai ser não só na forma com que o conteúdo é entregue, mas no momento que o conteúdo é entregue. A gente sabe que as pessoas, cara, têm momentos locais que elas preferem ler notícias, né? Existe personalização até na hora que a gente recebe notificação para pedir um Uber ou um iFood, né, um pedido de comida. Bateu uma fome, usa esse cupom de R$100, R$10 no iFood. Isso tudo é personalizado e, né, feito com base em dados para melhorar a sua experiência. O que eu só não tenho certeza, isso aí para a gente ter certeza, acho que realmente só lançando um produto como esses, é saber se os leitores vão comprar aí assinatura só porque o conteúdo é personalizado, né? Isso é uma coisa que para mim não é tão claro. E o público no geral de cara vai ver valor. Porra, eu vou comprar, e aí eu soltei o palavrão do episódio de hoje, vou comprar o conteúdo do do Globo, porque eles personalizam para mim as notícias. Eu acredito que uma boa quantidade de pessoas compraria, mas não sei, obviamente, se isso aí é o suficiente para encher barriga. Isso aí é só com o tempo, né? Efetivamente a gente vai ver se isso vai acontecer ou não. Não obstante, eu vejo que é uma forma muito, muito importante dos veículos atraírem mais audiência, dos veículos terem uma retenção maior dos leitores e, com isso, pensarem cada vez mais em produtos e outras coisas que vão aí aumentar cada vez mais as suas receitas. Eu não tenho dúvida que, se o conteúdo é personalizado, entregue dessa forma, que isso aí vai aumentar a taxa de leitura, a taxa de permanência nas páginas, a recorrência de leitura por parte, né, das pessoas, porque várias vezes isso é uma coisa que a gente vê muito, né? A pessoa entra no, não sei, deixa eu pensar um veículo aqui que faz tempo que eu não entro, no Brasil Journal. Entrei no Brasil Journal, acho que a última vez em agosto, pessoal, e não voltei a entrar em setembro nem em outubro. Eu sou um leitor que não é recorrente, então eu acredito fortemente que, com personalização, a gente vai ter cada vez mais leitores cativos, entendeu? Nos veículos. E isso é muito bom também. Muito, muito bom. Mas não sei, assim, de primeira mão, quantas pessoas que estariam dispostas a falar: eu vou pagar para ler a notícia personalizada. Isso aí é só lançando, né, efetivamente. É isso, cara. Com certeza. Acho que, cara, é tudo teste, mas, enfim, adoraria escutar também do Matias aí em relação a essa questão, né, de se personalização no seu feeling, porque aparentemente tudo que nós estamos, aparentemente não, né, de fato, como isso é uma ultra novidade, é tudo uma questão de feeling mesmo. Você acha que seria realmente a
possível que fosse um produto, ou realmente é esse elemento que vai garantir retenção, confiança e vai ser um recurso, de fato, para outros produtos do jornal, né? Não, com certeza, eu acho que é uma parte essencial do jornalismo, entender a audiência e, como você falou, gerar produtos que engajem ela de forma diferente. Aí, o que que o Dilson falou? Talvez o mesmo conteúdo, que seja um vídeo curto, que seja uma notícia como que é o modelo Axios, né? Smart Brevity, 3 bullet points, ou alguma outra forma de consumir o conteúdo. Eu acredito que sim, vai ser uma forma de aumentar o engajamento, gerar confiança, ter produtos personalizados para aquela. É isso, né? Se é um empresário que não tem muito tempo, ele vai ter 50 minutos, ele quer ler o máximo de notícias que ele pode, ele vai lá e olha, lê Exato. dessa forma abreviada, então vai chegar para ele de uma forma que ele pode consumir informação. E aí ele vai ver, sim, o interesse em consumir aquele tipo de informação de alguma forma, apoiar aquela organização de mídia. Aí tem sempre aquele sonho, né? Porque o Netflix deu certo, uniu vários veículos de organização e o sonho é ter um Netflix de jornalismo, ou a Apple News ia ser um jornalismo. E nenhum desses funcionou. Então, quando você falou de testar, eu acho que é a ferramenta, é testar e conhecer. O problema que acontece muito no jornalismo, e aí principalmente pensando em tecnologia, pegando o que o Adilson falou, voltando um pouco para o grande escopo da tecnologia em vez de AI, é que muitos produtos às vezes são desenvolvidos e depois eles não conseguem continuar, ou porque são financeiras, é, de conhecimento técnico, ou eles desenham um produto muito grande e depois quando eles terminam a versão MVP, o Minimal Viable Product, ou a versão beta, eles percebem que, não, aquilo muito grande ou é muito custoso para essa organização, Uhum. então não dá para continuar. Mas é muito importante testar. Eu acho que isso vem da pegada da indústria, que é muito do Vale do Silício, né? Testar o produto, não dar certo, isso é sucesso também, então recalcular a rota. Mas o jornalismo precisa de investimento, né? Então, eu acho que é também entender como que a gente pode pensar em recursos financeiros que ajudem o jornalismo a destacar produtos que estão funcionando, porque um pouco dessa história que a gente tem nessas últimas 2 décadas do jornalismo não ter sucesso é muito de não ter capacidade de testar, né? Uhum. Então, na verdade, 3 décadas, né? Tô velho, até esqueci. Então, é capacidade de testar, né? E testar como se deu certo, o que não deu certo, o que que eu posso aprender. Eu voltando no que o Miguel falou lá no começo, eu acho que isso de ter dados, né, sobre a audiência e tudo, é como tem a expressão em inglês, né? Data is the new oil. Então é isso, dados são as novas informações que a gente tem, a riqueza que a gente tem para conhecer a audiência, para tentar testar produto, para poder saber se está funcionando. Mas é isso, não adianta só olhar no Google Analytics. Eu acho que tem que ter aquele feedback, aquela relação mais próxima com a audiência, porque a gente pode ter, que é isso, os dados eles refletem aquela perspectiva geral, mas aquele refinamento você só vai ter quando você tiver essa conexão mais próxima, esse canal de comunicar com a audiência, porque ali você vai ter uma visão muito genérica, porque isso é o que são dados é, quantitativos, mas o Uhum. qualitativo é o que te vai dar aquelas nuances que às vezes você precisa e é o que a gente precisa no jornalismo, né? Entender o que está funcionando ali no detalhe, talvez testar um pouquinho diferente, sabe? Às vezes até se a gente pensar nos sites hoje das organizações de mídia, eles têm que ser pensados de uma forma que como chama? User-friendly, que a experiência do Uhum. usuário seja a melhor possível, porque se Com ele vai ler uma certeza. notícia, ele não consegue achar a notícia, o site já não é personalizado, como ele vai ter isso? Então, é um pouco também do que a IA vai ajudar a gente, né? A analisar esses dados, entender. é, Tem muitos produtos também que são gerados por IA, são muito nichados, né? Por exemplo, se a gente pensar no Jota é um veículo de comunicação que é focado no nicho, né? E eles usam IA para desenvolver produtos que são específicos para o nicho que eles estão falando, que é pessoas de direito, de jurídico, né?
pessoas interessadas na política brasileira. Então tem ali, e aí eles criam produtos que vão analisar esses dados, gerar previsões. Então a gente tem que também, no jornalismo, entender o nicho que a gente está atendendo e como melhorar a informação que esse nicho precisa, né? Então, se eu pensar aqui, voltando um pouco da minha praia ali no jornalismo, que é o ambiental. Então, Uhum. quem consome jornalismo ambiental? Quem é essa audiência? O que eles precisam? Se é um pesquisador especialista, ele precisa de um dashboard para olhar desmatamento na Amazônia? Ou se é uma pessoa da região, então ela precisa de um outro tipo de informação que é mais palpável, mais seja alguma coisa que ela consiga consumir, e não um dashboard ali, que é uma coisa que para ela vai ser uma coisa muito complexa. Então eu tenho que entender como atingir essas diferentes audiências, se eu quero atingir todo mundo dali do escopo, ou tentar focar, né? Eu vou focar no pesquisador que usa dados ambientais e ele tem interesse em dados, notícias mais profundizadas. Então, esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem muitos, como que eu posso dizer, ângulos diferentes que precisam ser analisados quando a gente vai fazendo esses experimentos também. Não é só jogar a ferramenta e pum, né? Eu acho que ter esse feedback e analisar vai ser essencial para a gente saber que caminho a gente seguir, né? Perfeito, cara. Perfeito, É muito isso legal, aí. pô. Sensacional. Acho que foi maravilhoso. Você trouxe até alguns pontos que você tinha desenvolvido no seu artigo também, né, Matias? A questão das várias instituições aqui no Brasil, inclusive, que já foram auxiliadas pelo Google, por exemplo, e que acabaram percebendo que não tinham condições, ou pelo modelo de negócios, ou, enfim, variados as questões, né, de continuar esse processo. E realmente, no final do dia, é tudo uma questão de muitos testes, né? Cara, enquanto você estava comentando. Diga, quer falar, Mix? Eu só queria falar uma coisa só para não perder o fio da meada, assim, anota aí, senão você vai esquecer, Aham. o Renato, que você vai falar. Mas eu vejo muito dessa forma também, sabe, o Matias, no que diz respeito a criar um produto que realmente resolva um problema por meio da informação para um público, né, cara? Então, a gente aqui, nós somos uma empresa, cara, que está atendendo aí instituições jornalísticas aí com jornalistas para resolver a dor desse cliente. Agora, o jornal, quando ele apresenta um produto, uma informação, eu acho que tem que ficar muito nítido aí para o cliente a dor que está sendo resolvida, solucionada com aquele produto de informação. E também cabe ao veículo de notícia entender se aquele grupo específico, esse nicho específico, é suficiente para manter a operação, né, funcionando. E às vezes é difícil, né, a gente chegar e encontrar um nicho, cara, acertar isso efetivamente. Né? A gente conversou, você lembrou aí no começo, Matias, né? A Maldita, é uma instituição que eu já conhecia também da Espanha. Acho um baita case de sucesso assim no que diz respeito a fact-checking, mas isso é uma coisa que eu vejo, no mínimo, inclusive, não sei o que você acha, Matias, mas no Brasil eu não acho que decolou tanto essa questão de oferecer produtos de fact-checking, né? Outro dia eu participei de um evento de jornalismo no Mackenzie, comunicação, com vários jornalistas, alunos de jornalismo, e ninguém que estava na plateia sequer tinha usado uma ferramenta de fact-checking, né? E esse era um nicho, acho que jornalismo, assim. Então, acho que sempre a gente tem que entender o nosso mercado, entender os hábitos de consumo também, e tentar produzir algo que está muito relacionado, né, ao que a gente está recebendo de feedback, né, de retorno dos nossos clientes e potenciais clientes. Não só criar uma coisa que a gente acha que vai dar certo, porque na nossa bolha ou para a gente funciona, né? Então, isso é muito importante, a gente ter aí algum grau de confirmação da nossa base de leitores, de quem já consome o nosso conteúdo, que esse produto em específico, cara, para eles faria sentido. E a única forma da gente realmente ter essa confirmação é quando o produto estiver pronto e as pessoas comprarem. Porque é muito Uhum. fácil a gente virar para alguém e falar:
você pagaria uma assinatura de notícias personalizadas? E daí a pessoa vai virar e falar, pagaria. Claro. Aí lança, não, quer saber, R$ 90? Que caro, pô, não vou pagar não, sabe? Então, assim, é algo que a gente só tem a confirmação quando existe e as pessoas compram de fato, né? Lógico que tem formas da gente pesquisar e entender efetivamente se aquilo é um problema e se o produto resolve, mas só quando a gente tem as vendas consumadas que a gente sabe que, cara, tá tendo tração no mercado e resolvendo problemas. Deixa eu pular aí antes do Renato voltar. Eu só queria Manda ver. comentar uma coisa. Eu acho que o que você falou faz muito sentido, mas é importante antes, fazer estudo se aquele produto, a ideia que você está pensando, é factível dentro da sua organização, mas também para a audiência, né? Porque às vezes a gente sonha um produto assim enorme, não faz sentido. Então, eu acho isso. Não adianta também investir em ideias que não são factíveis, né? Eu acho que a É isso ideia aí. é tentar desenhar aquilo que cabe dentro do seu escopo, dentro da sua organização, que faz sentido para sua audiência. E é isso. Às vezes um grupo focal com 5, 6, 10 pessoas já te dá uma direção assim, ó, isso não vai funcionar, sabe? Ou às vezes conversar com 12, 20 membros da sua audiência e perguntar para eles qual é a impressão, qual a opinião deles. Isso vai funcionar. Agora, voltando um pouquinho no caso da Maldita, eu concordo com você que fact-checking ou checagem no geral não é tão popular assim, mas o que eles oferecem, e aí é o que eu acho interessante, é, por exemplo, os serviços de tecnologia deles não necessariamente são voltados para a checagem, mas são produtos que eles criaram de tecnologia e que servem para outras organizações de mídia. Um É exemplo isso. eles criaram bots para WhatsApp. Então eles viraram, tem um nome para isso, é o Business Partner da Meta. Então eles oferecem esse serviço para as outras organizações que querem. E aí pode ser NGOs, pode ser, ou seja, terceiro setor, pode ser empresas de mídia, pode ser até empresas grandes. Então eles passam a oferecer aquele produto que eles criaram, que era um bot no WhatsApp, focado só para disseminação de checagem que eles fizeram, na verdade eles conseguiram desenvolver aquela tecnologia e aplicar para outras organizações Total. outras organizações que querem ter um canal de comunicação com o público delas. Então é isso que eu acho que é a pegada, entender como você pode criar algo que possa funcionar para o seu nicho, mas que também você possa expandir e oferecer para outras organizações, outros públicos e que não vai afetar o seu modelo. Eu vou passar a bola para o Renato aí, que eu já falei demais. É isso Não, aí. pô, perfeito. Acho que é Cara, sensacional isso. só, Diga, só para amigos. finalizar, Renato, eu acho que isso que você falou é muito bacana, viu, Matias? Acho que fazer grupo focal, cara, pesquisar, ter esse contato próximo é muito importante, porque vocês que são donos de veículos de notícias digitais, enfim, pequenos, médios, grandes, é muito fácil sentar numa mesa, fácil entre aspas, tá? Mas com 5, 10 pessoas que estão aí envolvidas na criação e na produção do bom jornalismo e pensar em ter ideias aí de produtos de informação que, cara, são brilhantes, bacanas, mas eu acho que mais do que a gente pensar e ter boas ideias, é a gente conseguir ter a confirmação de quais ideias a gente deve executar ou não, né? Essa é a parte mais difícil. E o mais difícil é, inclusive, a gente abrir mão de algumas boas ideias porque elas não têm a maior aceitação no nosso público. E podem ser ótimas ideias, pessoal, coisas que, enfim, na nossa visão e na visão até de um nicho muito específico, tem uma aceitação, cumpre um propósito social bacana, mas que não está cabendo no orçamento, se tem outras coisas que funcionam um pouco melhor, talvez faça sentido seguir essas para depois voltar, retornar, né, e tentar fazer outros projetos. Fala aí, Renato. Perfeito, cara. Muito bom. Na verdade, eu achei que foi essencial essa última abordagem que nós tivemos aqui. Tem um ponto que, assim,
Nem todo mundo que escuta o episódio passado escuta esse, então tem, cara, um elefante na sala que a gente ainda não comentou sobre. Nós estamos falando sobre inteligência artificial e novas oportunidades de faturamento, de fato, por parte de jornais, né? Novas linhas de receita. Foi um assunto que nós tratamos bastante na leitura do nosso episódio passado, Matias, com o seu artigo, e eu adoraria ter a sua percepção também. Vender dados para provedores de LLM, como OpenAI, Meta e tudo mais, é uma realidade financeira, é uma fonte de receita real para jornais? Quais jornais? Queria saber aí, cara, a sua percepção. Acho que esse é o elefante que está na sala que a gente ainda não entrou em detalhes, né? Eu acho que isso pode ser uma realidade para organizações tradicionais, grandes veículos que têm uma base massiva assim, de dados, de notícias que eles criaram ao longo dos anos. Veículos menores, eles vão precisar, eu acho que unir forças, colaborar entre eles para poder ter, por exemplo, o Major da vida ou alguma outra organização que seja o intermediador e consiga fazer esse caminho com eles. Acho que tem alguns problemas nesse ponto aí, porque um é tecnologia, né? Às vezes a gente tem, se a gente pensar para os veículos menores, nem todo mundo usa WordPress, ou cada um tem o seu CMS diferente, então ter essa tecnologia que o seu publicador, né, que é como a gente chama, diferente, complica todo esse processo, né, da venda de dados. Então, como que vai conectar? Como que vai extrair esses dados? Então, essas empresas vão ter que fazer scrapper para cada website. Elas não vão conseguir conectar através de uma API, porque se você usa o WordPress, você tem API, você facilmente extrai essas notícias. Então, entender um pouco como você. E aí é um pouco do que o Adilson falou lá atrás, trazendo ele de volta aqui. É, se você faz a sua tecnologia, você pensa a sua tecnologia, você tem uma equipe de tecnologia na sua organização que pode te ajudar nesse processo, vai ser fundamental. Porque se você usa uma tecnologia obsoleta ou que não é a melhor, você não vai ser capaz de fazer essa venda de dados. E assim, hoje a gente vê esse interesse, principalmente da OpenAI, nesse momento, né? E muita coisa está mudando. A OpenAI está deixando de ser uma non-profit, está mudando o perfil da organização. Então, será que vai continuar? Se a gente trouxer esse exemplo agora de relação de empresas de tecnologia, grandes empresas de tecnologias, as big techs, né? Com o jornalismo, tem o caso da Austrália, onde que eu estou, em que eles criaram um projeto de lei que obrigam elas a pagarem as organizações de mídia pelo veículo que são utilizados nessas plataformas. No primeiro ano, demorou, teve muito como boicote dessas empresas para não fazer parte da lei. A Meta chegou a ficar uma semana sem notícias, sem poder compartilhar notícias no site, mas depois eles decidiram pagar. Passado um ano, 2 anos, se eu não me engano, que era o tempo do negócio, a relação já começou a ser difícil de novo. Então elas começaram a negar, falaram, não, a gente não vai pagar, a gente não vai pagar esse valor. Outra coisa que aconteceu, e aí voltando para o exemplo das empresas menores, assim, os veículos menores, eles foram os que não tiveram acesso a esse dinheiro. Quem teve acesso a esse dinheiro foram as organizações grandes. Então tem todos esses limitadores que eu acho que, apesar de ser uma realidade, de ser uma nova receita ali, não vai, não vai ser para todos. Não é uma coisa que eu acho que as organizações de mídia os veículos devam confiar nisso como uma fonte de receita permanente. Eu acho que por qualquer dia eles podem cortar. Pegando o caso da empresa pública que é como seria que é a ABC aqui, como que é o nome da empresa pública brasileira? Não deu branco agora? Pior é que eu A não sei, cara. A empresa pública, a Agência é, Brasil, EBC, Agência Brasil, EBC, que é a EBC daqui, que é a ABC aqui, desculpa, a ABC na Austrália, a EBC do Brasil. Aí eles contrataram várias pessoas usando esse dinheiro da Meta e do Google. Chegou agora esse ano, eles não sabem como manter essas pessoas na equipe porque simplesmente as plataformas diminuíram o valor que vão passar ou decidiram cortar. Então eles tiveram, aí voltando, um elefante enorme ali, que é como resolver esse problema financeiro. Então sempre eu acho que aí voltando, respondendo a sua pergunta,
tentar entender que essa receita pode ser temporária, se é uma possibilidade, se a sua empresa não vê como receio vender esses dados, e de alguma forma é também uma forma de o conteúdo noticioso chegar a mais pessoas, né? Porque as pessoas estão começando a utilizar o ChatGPT, o Gemini, Claude, todas essas ferramentas com mais frequência. Então, elas vão consultar, tentar arranjar notícias e vem o link para a sua organização. Isso vai ser muito bom também, uma visibilidade para a organização. Se você vê isso como positivo, eu acho que vale a pena investir sim. Vale a pena ceder esse material. Claro que vai ter vários problemas que a gente vai ver de conteúdo que vai ser gerado e que vai ser baseado no seu conteúdo, mas ao mesmo tempo é isso, balancear um pouco o lado positivo e o lado negativo e tentar tirar o maior benefício enquanto existe essa possibilidade, né? Porque é um pouco disso, a gente não sabe como vai acontecer amanhã se essas empresas vão decidir, não, a gente não quer mais fornecer esse dinheiro, é muito dinheiro indo para empresa de mídia. A Meta é um exemplo, o Meta Journalism Project praticamente hoje não existe, né? Ele é só focado nessas agências de checagem com o Meta Third Party Program, que é quando você vê aquela checagem ali aparecendo na sua timeline, mas assim, todos os programas que eles investiam em desenvolver tecnologia em veículos de comunicação, chamadas, auxílio durante a Covid-19, tudo isso não existe mais, né? Então, é um pouco isso, assim, pensar que essas empresas elas têm o poder de decidir, não, vamos cortar agora, ou vamos fazer. Então, elas têm muito poder na mão delas, e isso afeta muito o jornalismo, né? Total. Legal, cara. Não, sensacional. Acho que não tenho nem a adicionar. Muito interessante, super fundamentado. Trouxe várias esferas, vários ângulos de análise disso, de dados, principalmente para. Tenho certeza que para todo mundo, mas para mim muito assim, sabe? Eu tenho uma visão ultra LLM, focada no ideal do que é a ferramenta, e na minha cabeça ter dados curados e de qualidade é algo que vai ser muito necessário daqui para frente, porque é aquilo, né? Todo lugar que eu leio que fala de futuro de inteligência artificial de uma forma positiva fala quem está produzindo chip, quem está vendendo silício e quem está vendendo dado vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso. E na minha cabeça, dado jornalístico é um dado ultra curado e de alta qualidade comparado a todo outro tipo de dado dentro da internet. Então, minha cabeça no longo prazo torce para que seja positivo, acredito que pode ser, mas de fato, cara, só no curto prazo que você já trouxe essas informações, as coisas não são muito preto no branco, né? Temos que ficar atento com isso. E é isso, adorei, achei muito boa a sua análise aí, acho que fechamos com chave de ouro. Não sei se tem mais algum ponto aí para a gente trazer. Boa. Adilson, faz um comentário final aí, cara. Achei que você falou pouco hoje. Joga a bomba no meu colo, né, cara? É isso aí. É verdade, pode fazer o comentário. Tô esperando você falar, cara. Pode fazer, velho. Vocês viram que não foi desculpa, né? Que eu travei aqui de verdade. Eu vi. Vai, manda ver. Não, muito bom, pessoal. Então, o Miguel jogou aqui a bomba no meu colo e, cara, o que eu acho que vale aqui é talvez fazer como posso dizer, um resumo, né, de tudo que foi aí discutido, né? Eu acho que a gente entrou em vários pontos muito bacanas, né? O Matias aqui nos guiou através desse papo. E eu acho que alguns dos pontos mais importantes, né, cara? Primeiro, eu acho que é esse fator, né, de trazer tecnologia para as redações. Então, não só pensar em IA, mas pensar até em um escopo mais amplo mesmo, né, de tecnologia. A gente trouxe aqui, né, o Matias trouxe alguns cases bem bacanas para a gente ter aí como inspiração. Então, acho que é legal o pessoal ter isso em mente. Também em relação à questão ali da diversificação de fontes, né, eu acho que a gente bateu muito nessa tecla de como é importante a gente ter essa diversificação, ter diferentes fontes de renda, e isso pode acontecer por diferentes meios, né? Tanto a questão da subscrição, quanto a questão da personalização, que a gente falou muito aqui, né? Então, personalização tanto no conteúdo, quanto na forma, né? Eu acho que a gente consegue ter essa entrega, né? Essa retenção, conseguimos gerar valor ali para os leitores. E também, né, pessoal, fechando, eu acho que o Renato trouxe aí uma bola, né, que foi uma bola que a gente discutiu muito no nosso episódio passado, né, sobre a questão aí dessa venda de dados para o treinamento de
de LLMs, de inteligências artificiais. E eu acho que o Matias trouxe um ponto bem pé no chão, né? No nosso último episódio, a gente delirou pra caramba falando a respeito, né? Até fazendo um trocadilho, a gente alucinou, né? Enquanto a gente falava aí sobre o tema. E eu acho que o Matias, cara, trouxe uma visão muito pé no chão, muito certeira. Eu acho que isso é um futuro que, como pode dizer, é algo que pode acontecer, né? Com esses veículos mais estruturados, mais renomados, mas ainda é uma realidade distante para os menores. Então, acho que deu para fazer aqui um resumão, né? Queria agradecer aí ao Matias pela participação, foi super, como pode dizer, super produtiva, né? Muito legal essa discussão. E aí, pessoal, agradecer também a vocês, né? Renato, Miguel, sempre estarem aqui comigo nessa aventura aí de falar sobre esses temas espinhosos do mundo jornalístico. Matias, mais uma vez, obrigado. Quer fazer um fechamento, Miguel? Você é melhor nisso que eu. Lógico, cara. Vamos lá, cara. Faltou falar aqui, então, que é muito importante que todo mundo entre lá no Instagram, 11.news, para verificar o nosso trabalho. Quem é de LinkedIn pode seguir a gente lá também. Vai ser muito bacana. E deixa suas redes aí também, ô Matias, cara, antes da gente fazer esse fechamento, cara, para o pessoal entrar em contato com você, se quiser deixar e-mail, o que você quiser disponibilizar, acho que vai ser bacana para os nossos ouvintes. Claro. Não, eu tô nas redes como Matias_Felipe. Podem ficar à vontade para me procurar. E no LinkedIn como Matias Felipe de Lima Santos. Então, é isso. Fiquem à vontade para me seguirem ou entrar em contato. E muito obrigado pelo convite. Foi muito boa essa conversa. Adoro falar sobre esse tema, então acho que foi fenomenal ouvir diferentes perspectivas, pensar junto. E aí, quem sabe a gente consegue ajudar no futuro do jornalismo, né? É isso aí, objetivo Amém. comum de todo mundo. E o Matias responde, viu? A gente chegou nele por meio do LinkedIn. Então, aí, ó, pessoal, fica aí Verdade. um exemplo muito claro aí da prestatividade do Matias. Não hesitem mesmo em entrar em contato. Mas, pessoal, muito obrigado, Matias. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio. Tudo que a gente citou, pessoal, o artigo do Matias que a gente citou lá no começo, que a gente usou para o episódio 3, a gente vai deixar no link de novo. Alguns artigos aí, conteúdos que a gente foi citando ao longo do episódio, como sempre, vai estar tudo na descrição. Então, fica sempre o convite para vocês lerem, estudarem, se aprofundarem mais no que vocês gostaram. Quem curtiu, dá uma curtida aí, segue a gente aí onde você está consumindo o nosso episódio, seja Spotify, Apple Podcast, etc. E mandem sempre seus comentários, perguntas para a gente no LinkedIn e Instagram. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu!